toda assistência espiritual, tudo aquilo que nós merecemos, aquilo que nós acreditarmos. É importante a nossa fé, não estarmos aqui somente com o nosso corpo físico, mas a nossa alma totalmente inteira, interligada, totalmente sentindo as presenças amigas e também com o nosso Pai, nosso Mestre Jesus e nossa Mãe Maria. Hoje, conosco José Jové Juvencio do Sacramento Júnior, do Centro Espírita Chico Xavier, e o tema O Duelo. A frase que trabalhamos esta semana: mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que não pedimos. Chico Xavier. A frase que nós vamos trabalhar agora, vocês já receberam aí: a felicidade é para quem ama e não para aquele que deseja ser amado. Divaldo Franco. A felicidade é para quem ama e não para aquele que deseja ser amado. Divaldo Franco. Vamos acompanhar a Débora, a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós na tarde de hoje. Capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. João. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar o seu tempo nos trabalhos da casa, não pode dedicar algumas horas ao serviço do próximo? Que com as sobras dos seus gastos felizes, compre agasalhos para o infeliz que tirita de frio, com suas mãos delicadas, confeccione roupas grosseiras mais quentes e ajude a mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho com isso ficar com alguns rendados de menos, o daquela terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não dispõe de sobras, mas que desejas no amor para os teus irmãos dar também um pouco do que possuis, oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, que é o teu único tesouro. Faze algum desses trabalhos elegantes que tentam os felizes, vende o produto dos teus serões e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapato aos que vivem descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para ornar as vossas capelas, ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado de vossas obras seja consagrado aos alívios de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem amados. Trabalhar por eles é glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência que diz: às aves dos céus Deus dá o alimento. Que o ouro e a prata, tecido pelos vossos dedos, se transformem em roupas e provisões para os necessitados. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. Que assim seja. Vamos iniciar nossa prece, convidando a todos neste instante para se desligar de todos os problemas, todos os afazeres doméstico, tudo aquilo que você passou por esta manhã, as preocupações, agitações. A vocês, irmãos que se encontram em seus lares, em diversos lugares neste instante,
Da mesma forma, procurem se postar, sentar confortavelmente, inspirar e fazer a conexão com esta nossa casa, Seara das Fraternidades. Dentre tantos ensinamentos, o Mestre Jesus vem nos dizer que quando alguém ferir a nossa face direita, que nós devemos dar a outra. E muitas vezes nós imaginamos, ou já no passado, acreditando que quando alguém nos fere, se ao levarmos ao pé da letra, que nós devemos dar o outro lado também, para que esta outra pessoa, este nosso irmão, possa nos ferir. Mas se nós formos estudar, buscar o verdadeiro significado deste ensinamento de Jesus, ele vem nos dizer que nós não devemos pagar o mal com o mal. Devemos não revidar. Muitas vezes este nosso irmão equivocado, talvez doentio, com suas agressões, querendo desarmonizar, desequilibrar, nos ferir, atacar. Vamos procurar não agredir, não atirar pedras da mesma forma que recebemos as calúnias com o nosso nome. Enfim, há tantas situações que vivenciamos. Nós deveremos seguir este nosso Mestre Jesus, procurando orar, vibrar por este nosso irmão, pois tenha certeza de que talvez uma situação que esteja passando, enfrentando, muito mais difícil que a nossa. É o orgulho que muitas vezes nos faz agir como este nosso irmão, nosso orgulho ferido. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, não vamos nos sentir humilhados, mas sim ter a certeza de que nós estamos fazendo, tomando uma atitude correta, sempre colocando Jesus à nossa frente. O que Jesus faria no nosso lugar? A cada momento, a cada situação. Devemos parar, pensar, se houver tempo de refletir, para depois falar alguma coisa. Não vamos deixar que neste momento de agressão os nossos instintos possam também agir da mesma forma
da mesma maneira que fomos agredidos. Isto mostra que nós possuímos já um conhecimento, uma grandeza interior. Então vamos, aqueles que estão passando por estes momentos, por estes dias, que sofreram agressões, seja mais atrás, no passado, em qualquer momento, vamos neste instante buscar nosso Mestre Jesus. E vamos entregar este nosso irmão, esta nossa irmã, para que neste instante, juntamente de nossas melhores vibrações, possam receber o tratamento que tanto necessitam. Um dia, temos a certeza de que nós já fizemos isto com alguém. E muitas vezes ainda fazemos. Mas vamos pedir forças aos amigos espirituais, a este nosso Mestre Jesus, para que possa curar o nosso espírito, para que nós possamos realmente praticar os seus ensinamentos, não somente recebê-los. Cabe a cada um de nós nos comprometermos com Jesus, com a espiritualidade e muito mais ainda conosco mesmo. É o nosso compromisso conosco, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos colher aquilo que nós plantarmos e não nos queixarmos. Mestre Jesus, te pedimos, Mestre amado, que possa colocar as tuas mãos sobre as nossas cabeças, que nós possamos receber a luz do entendimento, da sabedoria, para que desta forma possamos assim sofrer cada vez menos, ou entender tudo aquilo que nós estamos passando. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Jové, para que ele traga todos os ensinamentos desta tarde e que nós possamos refletir todas estas palavras e pedindo ainda a Jesus que possa abençoá-lo, abençoando toda a sua família, o seu lar e a todos nós que estamos aqui em comunhão com o Pai. Que assim seja.
Meus queridos irmãos e queridas irmãs, que a paz do nosso divino Mestre Jesus permaneça entre nós, para que mais uma vez nós possamos receber tudo aquilo que ora viemos buscar nesta casa. No decorrer das nossas existências, nós vamos adquirindo certos hábitos, nós vamos adquirindo certos costumes, porque no início da criação, Deus, nosso Pai, nos criou simples e ignorantes, como revelam os espíritos da codificação em O Livro dos Espíritos. Ignorantes no sentido de falta de conhecimento. E na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos galgando os degraus da evolução, nós vamos desenvolvendo estes sentimentos. E alguns de nós escolhem o caminho do bem, escolhe o caminho do amor. Outros escolhemos o caminho que é mais tortuoso, o caminho que é mais fácil. E muitas das vezes, esse caminho nos leva a uma condição um tanto quanto difícil em função das nossas escolhas. E no decorrer do tempo, com essas escolhas não felizes, nós vamos adquirindo estes hábitos, como nós aprendemos no passado muito distante, o olho por olho, o dente por dente, onde nós retribuíamos o mal com o mal, onde nós ficávamos satisfeitos em exercer o papel da vingança, em cobrar com a mesma moeda aquilo que os outros faziam para nós. Então nós adotamos essa crença do olho por olho, dente por dente. E isso ficou muito preso, isso ficou muito arraigado em nós, e faz com que hoje nós tenhamos muita dificuldade no perdão. Faz com que nós tenhamos dificuldade em revidar o mal com o bem. Nós temos muita dificuldade nesse sentido ainda. E essa falta desse sentimento de revidar o mal com o bem nos leva às dores, nos leva ao sofrimento. Mas veio Jesus mudar esse panorama, trazendo novos conceitos, a partir do momento que nós desenvolvemos e que nós passamos a ter condições de compreender os ensinamentos tão sublimes que o Rabi da Galileia veio trazer para nós, exemplificando a simplicidade, a humildade, ensinando para nós o amor. Jesus veio trazer para nós a lei do amor, a lei do perdão, a lei da caridade. Como nós ouvimos dizer que alguém bate numa face, nós devemos oferecer a outra face. Que a mão direita faça e a esquerda não precisa saber. Então Jesus veio trazer esses ensinamentos, renovando a nossa vida através do jardim de flores, do bem e do amor. Mas nós ainda insistente em seguir o caminho daquilo que não é bom, vamos adquirindo certos hábitos. E ainda hoje, esses hábitos, como a falta de perdão, do olho por olho, dente por dente, fica arraigado dentro dos nossos corações. E quando a Leila sugeriu o tema da noite, ou melhor,
o tema da tarde, o duelo. E eu fiquei pensando, duelo. O duelo é uma coisa muito antiga. É uma coisa que faz muito, muito, muito tempo. O duelo é da época do Edson, não é da minha época. Então eu falei, mas isso não faz sentido, o duelo. Se bem que no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz a referência ao duelo. E eu fui pesquisar sobre o duelo, para a gente poder ter um contexto histórico, para nós nos situarmos. E eu fiquei surpreso que o duelo, ele não é... Quer dizer, ele é antigo, mas ele não faz muito tempo que saiu do nosso convívio, do nosso dia a dia. Existem documentos datados de 1890. A doutrina espírita foi codificado em 1857. Então, 1890, tem documentos que relatam duelo aqui pertinho de nós, na Lapa. As pessoas se reuniam para duelar. Então nós vemos que o duelo da Idade Média, aquilo que era antigo, não é tão antigo assim. E o duelo, na pesquisa que eu fiz, dizia que a pessoa, quando ela ficava com a honra abalada, ou quando alguém ofendia a honra, ela teria que tirar uma satisfação, cobrando, e convidava o oponente ao duelo. E também, nos documentos, diz o seguinte, que quando uma pessoa tinha a honra ofendida, e ela não cobrava, ela era banida do meio, porque ela era considerada uma pessoa fraca, uma pessoa que não tinha compromisso com ela, uma pessoa que não tinha compromisso com o familiar que foi ofendido, ou quem quer que seja, que tinha ofendido a honra de alguém. Então nós vejamos bem, meus queridos irmãos, que muito recente nós temos essa ideia de retribuir o mal com o mal. Nós temos essa ideia de exigir dos outros, muitas das vezes, aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. E alguém que tinha uma atitude de bem, alguém que tinha uma atitude de amor, era o quê? Era rechaçado, era discriminado por não exercer a violência. Então nós vemos que quando nós estivermos alimentando em nós esse sentimento de duelo, nós estamos distanciando de Jesus. Se bem que os ensinamentos de Jesus, que ele veio trazer para nós faz 2000 anos. Mas quando nós temos esse sentimento de revolta, esse sentimento de ódio, esse sentimento de vingança, nós distanciamos muito do Evangelho de Jesus. Nós distanciamos muito do nosso Divino Mestre, apesar de Jesus estar sempre ao nosso lado. Mas nós ficamos distante dele. E ele fica impossibilitado de nos ajudar, porque há um distanciamento da nossa parte. Ao passo que, quando nós recobramos o bom senso, o sentido do amor, quando a fagulha do amor brilha em nossos corações, nós temos a sintonia com Jesus. E quando nós distanciamos de Jesus, nós nos aproximamos da dor. Nós nos aproximamos do sofrimento. Porque nós passamos a colher o fruto do distanciamento de Jesus. Então nós devemos tomar muito cuidado com os nossos costumes, que vão tornando hábitos. E esses hábitos às vezes não são salutares, pelo contrário, são prejudiciais. Então há uma necessidade muito grande do nosso convívio, do nosso contato com o Evangelho de Jesus. Criar o hábito da leitura, criar o hábito, se possível, da leitura diária. Lermos o Evangelho diariamente para começarmos a reforçar
ensinamentos de amor, esses ensinamentos de perdão, esse ensinamento de bondade, para nós irmos distanciando destes ensinamentos que nos causam dores, nos causam sofrimento. Então, há uma necessidade nossa de mudar os costumes, avaliar o que eu estou fazendo, como que eu estou agindo. Porque nós podemos falar, mas espera aí, Jové, esse negócio do duelo não existe mais. Você não vai sair na frente aqui do centro e não vai ver ninguém duelando, um com espada, lutando com espada um com o outro. Isso não se aplica mais. Você não vai ver uma pessoa apontando um revólver para a outra no sentido de duelo. Um atentando contra a vida do outro, duelando para defender a honra. Lógico, graças a Deus, e graças a Jesus, nós já evoluímos. Mas nós não temos este duelo de face a face, da espada e da arma. Qual o duelo que nós temos hoje? Aonde que está o duelo atual? Nós vemos o quê? O duelo entre nações. As nações, os países brigando um contra os outros, sendo que nós deveríamos ter um papel de solidariedade. Um país que se encontra num estado melhor do que o outro, prestar socorro, prestar ajuda, socorrer o país necessitado. E nós vemos ainda certos países fazer de outros países colônias, dominando, duelando, brigando. Nós vemos o duelo atual nas empresas, onde o trabalhador duela contra o patrão, e o patrão duela contra o trabalhador, medindo forças, sendo que um precisa do outro. Há necessidade que haja o patrão, que haja o empregador, mas que haja também o trabalhador, o empregado, para que haja o crescimento, para que haja o desenvolvimento. E acontece o quê? Acontece o duelo. Existe duelo no trânsito. Quantos de nós brigamos no trânsito? Quantos de nós ficamos nervosos no trânsito? Quantos de nós ficamos irritados no trânsito? Quantas mortes ainda existem no trânsito por causa do duelo? Porque a pessoa bateu no carro do outro, porque a pessoa encostou no carro do outro, ou porque olhou. Porque simplesmente olhou, as pessoas discutem, ficam duelando no trânsito. Há o duelo dentro da nossa casa, que nós ficamos duelando com os nossos familiares, ficamos duelando, medindo força com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso esposo, com a nossa sogra. Então nós ficamos medindo esses esforços e distanciando do Evangelho de Jesus, sem fazer uma reflexão, sem fazer um estudo para podermos nos envolvermos numa atmosfera de paz, de amor, em função daquilo que nós estamos fazendo. Porque nós tentamos buscar essa atmosfera, às vezes, no exterior. E essa atmosfera de paz, essa atmosfera de tranquilidade, de serenidão, ela é uma questão, é um fator endógeno. Olha, estou gastando hoje. Endógeno. Não é um fator exógeno. Isso para vocês pensarem que eu sou importante. Não tem nada disso. Endógeno quer dizer interno. Eu vi o Divaldo Pereira Franco, falei, isso eu achei tão chique. Falei, vou começar a falar para os outros. Mas eu achei bonito, só para as pessoas pensarem que eu sou importante. Mas não sou nada, viu, gente? Então vamos voltar para o endógeno e para o exógeno. O endógeno é interno, é aquilo que a gente tem. E a felicidade, o amor, a alegria é um fator endógeno, é interno, não é exógeno, não é externo. Então nós não vamos buscar essa felicidade, essa paz, essa alegria nas coisas externas, no mundo, no dia a dia, nos prazeres, porque tudo que é material é perecível, como disse Jesus. O ladrão rouba as coisas materiais, a ferrugem corrói. Então, essa felicidade, esta paz, nós encontramos do fator interno, de dentro dos nossos corações, quando a nossa consciência está tranquila, de nós termos feito todo o bem que estava ao nosso alcance. O que dá paz, o que dá alegria, o que dá satisfação, é nós estarmos com a consciência tranquila, de termos feito todo o bem que estava ao nosso alcance. Isso dá paz, isso dá serenidade, isso dá felicidade. Não ficarmos
exigindo que os outros façam para que nós sejamos felizes. Porque ninguém vai trazer a felicidade para nós. E um dos fatores que nos levam a nós duelarmos, a nós competirmos com os outros, é quando nós ficamos preocupados o que a pessoa vai pensar de mim. O que vão pensar da minha atitude. Então, o que eles vão pensar se alguém afetou a minha honra e eu vou ficar quieto? Eu não vou levar desaforo para casa? Então nós ficamos muito preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós. E deixamos de nos preocuparmos com aquilo que realmente nós podemos fazer. Então, nós devemos ter uma atitude sempre voltada do caminho do bem, porque nós não devemos ficar preocupados com aquilo que os outros pensam. Porque se nós estamos fazendo o bem que estava ao nosso alcance, se nós estamos exercitando no amor, se nós estamos exercitando no perdão e na caridade, a nossa atitude é a melhor que tem. E o que acontece conosco muitas das vezes? Ficamos preocupados. Será que a pessoa está pensando de mim? Será que a pessoa acha de mim? Porque é muito importante e é muito bom quando as pessoas vêm e falam para nós as coisas boas que nós gostamos de ouvir. Não tem coisa mais agradável. Nossa, Jové, como que você é bom? Eu finjo que acredito, porque eu sei que eu não sou tão bom assim, mas a pessoa pensa que eu sou bom. Então nós ficamos todos, nossa, Jové, você é uma pessoa otimista, você é uma pessoa alegre. Nossa, fica, né? Fica até mais gordo do que já é, fica até cheio, fica até inchado. Mas o duro é quando é o contrário. E uma vez uma pessoa, porque eu faço questão, lógico, por causa do Evangelho de Jesus, porque da minha criação, faz parte da minha personalidade também, eu desenvolvi, eu faço muito questão da amizade. Eu faço muito questão de gostar das pessoas, de tratar as pessoas bem. Se bem que de vez em quando o negócio dá uma, não é isso? Mas eu faço questão de conviver bem. Tanto é que eu trabalho numa mesma empresa, já faz 32 anos. Vai fazer agora em novembro, 32 anos. Pensa bem a paciência que o povo tem lá comigo, me aguentar 32 anos. Então, a gente sempre gosta de ser bem tratado, que as pessoas falem as coisas boas. Mas teve um dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Jové, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, será que ele vai querer fazer uma entrevista? Será que ele vai querer abrir o coração? Será que ele quer um conselho? Porque nós achamos que temos condições de dar conselho para os outros. Será que você vai querer um conselho? Falou, quero. Eu falei, o que você deseja? O que você precisa? Ele falou, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, então, por favor, fale. Eu não gosto de você. Eu levei um choque, entendeu? Eu fiquei tão surpreso, que eu olhei para ele assim, deu até vontade de falar, também não gosto de você não, viu? Não, não falei não, só pensei. Não, mas eu pensei assim, mas eu até gosto dele, não é? Eu até gosto dele, mas eu não falei também, não vou dar asa para ele também não, né? Aí fiquei pensativo, comecei a analisar aquilo, por que a pessoa não gostava de mim? E ele foi sincero, uma coisa bonita. Ele foi muito sincero e falou firme comigo. E eu comecei a fazer uma análise do que eu estava fazendo. Então, quando a gente faz essa análise de olhar para dentro de nós e vermos o que nós temos que melhorar, é difícil. É difícil. Por que é difícil? Porque nós entendemos bem do outro. As esposas, principalmente, entendem muito bem do santo dos maridos. Né? Porque os maridos são todos bonzinhos. Mas nós olharmos para nós e descobrirmos os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas falhas, para nós melhorarmos, é um tanto quanto difícil. É um exercício que nós temos que fazer. E quando essa pessoa me disse isto, foi muito bom, porque eu comecei a avaliar o que eu estava fazendo para que ela não gostasse de mim. E isso é muito bom, que a gente para de fazer o quê? Para de fazer o duelo psicológico, para de fazer o duelo de nós ficarmos pensando, para de fazer o duelo quando alguém nos ofende, quando alguém nos agride, porque quando nós pensamos assim, quando alguém faz alguma coisa para nós, e nós dizemos assim, você vai ver, isso já é o duelo. Por quê? Nós já estamos preparando, e esse duelo nos leva a um sentimento muito ruim, que é um sentimento da vingança.
Não é? Uma coisa que nós parecemos que nós não temos, mas nós ainda trazemos dentro de nós. Então esse sentimento é vingança, você vai ver, você me espera. A esposa que fica em casa esperando o marido, fala assim, quando ele chegar ele vai ver comigo. Hoje eu pego ele de jeito, não é isso? Então, o que acontece? Este sentimento é o sentimento que nós ficamos duelando mentalmente. Nós ficamos com esses sentimentos e nós distanciamos dos sentimentos que nos trazem as virtudes, que é o sentimento da paciência, que é o sentimento do amor, que é o sentimento da tolerância, que é o sentimento do perdão. Então, quando nós falamos em duelo, nos leva a entender que o ato em si, ele tem que ser feito com justiça. Tem que ser justo aquilo que nós estamos falando, aquilo que está fazendo, ou aquela situação que aconteceu conosco. E nós vemos em O Livro dos Espíritos, na questão 875, onde Allan Kardec interroga os espíritos superiores na seguinte questão: o que é justiça? E os espíritos superiores responderam para Allan Kardec que justiça é o respeito ao direito de cada um. Então, meus queridos irmãos, isso vem mostrar para nós que nós temos que respeitar o direito das pessoas. Não quer dizer que nós devemos compartilhar com aquilo que nós não achamos que é correto. O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que saber separar e respeitar o direito de cada um. Porque as pessoas, elas têm o direito de fazer aquilo que ela acha que é melhor para ela. Mas elas ou nós vamos ter de acordo com as nossas escolhas. Vamos ter de acordo com os nossos atos. Vamos ter de acordo com as nossas decisões. Então, todas as vezes que nós decidirmos pelo bem, nós decidirmos pelo perdão, nós estamos criando condições de saúde, condições de bem-estar, estamos facilitando o nosso organismo a produzir os hormônios, as substâncias que nos fazem bem. Por isso que a nossa vinda na casa espírita, a nossa ligação com Jesus, com o nosso mestre, através dos bons pensamentos, através dos ensinamentos, faz com que nós, nesse estado que nós nos encontramos de serenidade, de calma, nós começamos a produzir as substâncias que nos provocam o bem-estar, os hormônios do bem-estar. Da mesma forma, quando nós estamos duelando, quando nós estamos brigando em pensamento, o que acontece? Nós estamos produzindo as substâncias que não são boas. E às vezes nós sofremos também, por quê? A pessoa fala uma coisa e nós ficamos ofendidos com aquilo que as pessoas nos falam. Então, uma coisa que nós devemos aprender também é que aquilo que as pessoas nos falam não tem importância. O que tem importância é aquilo que nós fazemos com aquilo que a pessoa falou. Ficou claro isso? Ou eu confundi? Ficou claro, né? Então, nós precisamos preocupar, se preocupar com o que o Edson fala para mim. Mas eu tenho que preocupar com aquilo que eu faço com aquilo que o Edson falou. Por exemplo, se o Edson falar, Jovel, você é muito bom, eu vou ficar todo alegre, feliz. Você fala que eu sou muito chato, eu vou ficar triste porque ele falou que eu sou chato. Vou fazer uma análise. Se eu sou, eu vou melhorar. E se eu não sou? É mentira, não tem valor. Ou se o Edson falar para mim, você é desonesto. Eu falo, nossa, o Edson falou que eu sou desonesto. Se eu não sou desonesto, não preciso preocupar. E nem preciso ficar magoado, nem preciso ficar duelando. Ah, agora ele vai ver comigo. Vou pegar ele também na hora que ele fizer uma desonestidade. Né? Na hora que ele fizer uma coisinha errada, eu vou lá no centro e conto para todo mundo. Então, eu estou fazendo o quê? É o duelo, que a gente fica duelando, trazendo os maus sentimentos, trazendo os maus hábitos para nós. Então, meus queridos irmãos, é muito importante esse exercício que nós temos que fazer, porque nós nos acomodamos, nós pegamos as bengalas psicológicas e ficamos encostados nelas, vivendo a vida da mesma forma, sem nos darmos o direito de modificar. E passamos a acreditar que os fatores exógenos
os fatores externos, não é? Vão modificar a nossa vida. E não vão modificar a nossa vida. O que vai modificar a nossa vida é o nosso esforço, a nossa dedicação. E essa dedicação, esse esforço, é que o plano espiritual, os bons espíritos, Deus, Jesus, eles esperam de nós. Eles não querem saber o que nós fizemos. Os bons espíritos, Jesus, Deus, não quer saber o que o Jové fez ontem, deixou de fazer ontem, o que ele fez na encarnação passada. Não faz mal o que nós fizemos, não faz mal o que nós matamos, que nós roubamos, que nós adulteramos, que nós não embriagamos, que nós... Não importa o que foi feito ontem. O que os espíritos bons olham para nós e esperam de nós é a nossa capacidade de nós modificarmos, de nós nos transformarmos, de começarmos uma vida nova. Como Jesus disse, eu venho para que tenhas vida, vida em abundância. E abundância do quê? Abundância de bem, de amor, de dedicação, de sorriso, de alegria, cumprimentar as pessoas, olhar para as pessoas, dar um abraço apertado, cumprimentar a pessoa, olhar no rosto, perguntar a pessoa como você vai, e ouvir, né? Você pergunta como é que você vai e vai embora, não espera nem te responder. Então, nós temos que ser o quê? Temos que ser mais gentil, temos que ser mais agradável com as pessoas, porque nós criamos uma atmosfera em torno de nós. E essa atmosfera saudável vai fazer com que a nossa vida se transforme. Vai fazer com que nós cheguemos aqui nesta casa e possamos receber do plano espiritual, porque quando nós estamos sentadinhos, meditando, ouvindo a palestra, dando a oportunidade, fazendo a caridade de ouvir o expositor, e nós estamos calmos, serenos, nós estamos permitindo para que o plano espiritual nos assista, nos ampare, nos auxilie. E facilita muito o nosso trabalho quando nós adentramos da sala. E também há uma necessidade muito grande de nós sairmos da casa espírita e darmos continuidade naquilo que nós aprendemos, naquilo que nós lemos e principalmente naquilo que nós falamos ao sairmos daqui da casa espírita. Porque nós falamos que precisamos pensar em Jesus, mas pensar em Jesus aqui no centro espírita é uma maravilha. Sentamos aqui, está o ventilador, está gostoso, a música está tocando, está sentado, está tudo uma maravilha, é uma coisa linda. Agora, a dificuldade de nós pensarmos de Jesus é quando nós saímos da casa. Sai na rua, a pessoa faz uma desfeita, dentro de casa acontece alguma coisa errada, uma desavença, que nós devemos ter calma, devemos ter paciência, às vezes nós não temos, e nós somos o quê? Nós somos o resultado dessas atitudes, nós somos resultados dessas nossas ações. Então, meus queridos irmãos, há necessidade, estou olhando a hora aqui, porque o Edson disse que é para fazer palestra até 4h30 hoje, eu estou louco para começar a palestra, estou terminando a introdução. Então, a nossa vida tem um sofrimento por causa desse sentimento que nós distanciamos do amor, da caridade e do perdão e deixamos exaltar em nós o orgulho, deixamos exaltar de nós a vaidade e o egoísmo, porque nós não damos o direito das pessoas, às vezes, falarem alguma coisa ou fazerem alguma coisa para nós e nós ficamos magoados, nós ficamos tristes. E muitas das vezes nós fazemos para o outro aquilo que nós não gostamos que os outros nos fazem. Foi por isso que Jesus disse para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então Jesus veio mostrar para nós o tríplice aspecto do amor. O quanto que o amor é importante na nossa vida, não é? Quanto que é importante nós amarmos e não esperarmos em ser amados. Porque amar depende de quem? Depende de mim. Mesma coisa eu vou falar para o Edson. Eu tenho como gostar do Edson. É só ver as qualidades que ele tem, que não são muitas. Ver as qualidades que o Edson tem, isso depende de mim. Agora, como que eu vou fazer o Edson gostar de mim? Mas você tem que gostar de mim, porque eu sou mineiro, não é isso? Ninguém percebeu ainda. Então, eu não tenho como fazer o Edson gostar de mim. É impossível fazer isso. Agora, para eu auxiliá-lo, para eu amá-lo, para eu servi-lo, depende de quem? Depende de mim. E quando nós temos, a frase que ele leu no começo, e quando nós temos essa atitude, a felicidade é para quem ama. Aí, ó, tá vendo? A felicidade é para quem ama, e não para aquele que deseja ser. Por quê? Porque amar depende de quem? Depende de nós, não depende do outro. As mulheres sofrem muito por causa disso.
Porque fico esperando o marido amar. Se meu marido me amasse, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Mulheres, vocês estão aqui para amar o coitado do marido, ser bonzinho para os maridos. Então, depende de nós esse sentimento de amor, depende de nós esse sentimento de reconciliação, depende de nós esse sentimento de carinho, porque nós ficamos tristes, nós ficamos o quê? Nós ficamos aborrecidos quando algo não sai da nossa vontade, ou quando a condução demora um pouco, ou quando uma pessoa fala que vai e não vai, nós ficamos irritados. E quando nós estamos esperando as pessoas, nós ficamos nervosos, irritados, por bagatelas, por coisas pequenas. Eu lendo o livro da Amélia Rodrigues, porque a Amélia Rodrigues, os livros psicografados pelo Divaldo Ferreira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues, relata muito o Evangelho, e ela faz uma descrição, até trouxe esse aqui que eu estou relendo. Ela relata, ela descreve aquelas paisagens, aqueles locais, os apóstolos, os discípulos. Ela descreve Jesus com uma riqueza incomparável. E ela descreve a crucificação de Jesus. Tem um livro que ela descreve o Rabi da Galileia sendo crucificado. Porque dias antes, ele foi glorificado. E como ele trazia lições de amor, como ele trazia lições de liberdade, como ele trazia lições de paz, ele passou a incomodar os interesses de muitos e levar o mestre à crucificação. Então imaginemos nós, que somos herdeiros dos nossos atos, das nossas falhas, dos nossos erros e também das nossas virtudes, quando nós estamos sofrendo é porque nós merecemos. Nós estamos colhendo o fruto do nosso plantio. Agora imaginemos Jesus, o meigo e sábio Rabi da Galileia, que somente veio trazer amor, que somente veio trazer perdão, que somente veio curar, que só veio aliviar a dor de todos nós. E o Rabi foi crucificado. E quando ele foi levado a uma madeira infame, com os braços abertos, nós imaginamos um cravo sendo martelado, rompendo os nossos ossos, a dor tremenda que nós sentimos. Quando pegou as pernas de Jesus e foi colocado o cravo, quebrando os ossos da perna, os tendões, a aflição, a dor. Mesmo naquele momento de sofrimento e de dor, ele pensou em todos, rogando ao Pai que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo, no estado de paz interior, apesar da dor, e sem merecer a dor, e sem merecer o sofrimento. E naquele auge, ele disse que tinha sede, e levaram fel, e colocaram na boca do Rabi, e Jesus disse: eu tenho sede. Então nós vejamos bem, meus queridos irmãos, nós imaginamos hoje que o Rabi, esse mestre de amor, que curou, ele ficou abandonado por todos. Nenhum dos discípulos estavam junto dele quando ele estava sendo crucificado, exceto João, que estava acompanhando Maria, mãe de Jesus. Todos os discípulos se distanciaram, ficaram com medo, ele ficou abandonado. Ele, naquele momento de dor, de sofrimento, não tinha nenhuma das pessoas que ele curou, não tinha nenhum dos paralíticos que ele fez andar, não tinha nenhum dos obsessos que ele fez a libertação, não tinha nenhum daqueles que estavam cegos e voltaram a enxergar. E ele sozinho, rogando ao Pai, para aquela quantidade enorme de pessoas em sofrimento. E ele disse: tem sede. E nós imaginamos hoje, meus queridos irmãos, que Jesus diz para cada um de nós: eu tenho sede. E qual a sede que Jesus deve ter? A sede que o Rabi da Galileia deve ter é sede de trabalhadores, de pessoas do bem, de pessoas que falam do seu evangelho, de pessoas que pensam do seu evangelho. A sede de Jesus é para nós, para que nós sejamos mais simples, mais humildes, mais humanos, mais caridosos e mais pacientes. E assim, meus queridos irmãos, vamos trazer Jesus para o nosso dia a dia, que quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, as dores vão aliviando. Vamos trazer para nós os sentimentos de perdão, de tolerância, de paciência e de caridade, para que um dia nós possamos dizer
como o apóstolo Paulo disse, não sou eu quem vivo, mas o Cristo Jesus é quem vive em mim. E que a paz do nosso divino Mestre permaneça entre nós. Agradecemos ao Jové por trazer estes ensinamentos, e o Jové terminou tão bem esta palestra quando Jesus, e na subida vibratória, depois dispersei, era para falar sobre isso, Jesus na cruz, né, pedindo perdão, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então, que nós possamos ter assim Jesus, né, dentro de nós, que nós possamos realmente praticar os seus ensinamentos. Agradeço por você revelar o meu ano de 1800. Na minha casa tem uma banheira, eu durmo no formol. E estou aqui firme, forte, né? Veja só, nós somos do mesmo ano. Nós somos de 63, porém eu de cabelo branco, ele não. Vê como é a natureza? Cada um tem, né, o que merece. Fazer que nem ele fez. Tirou, mas não adianta, o vídeo está mostrando tudo para todo mundo. Depois vocês vão lá, vocês escutam o que eu falei. Bom tratamento a todos. Eu gosto muito de brincar com o Jové também comigo. A gente tem assim uma afinidade, eu acho que a gente, né, precisa disso também, de brincar um pouco, na hora de brincar, né? Mas ele passou bem o recado e nós temos que ser assim mesmo, né? Enfim, nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho, fazendo a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, guia, pedindo toda a sustentação. O nosso tratamento já inicia no momento em que nós acordamos, né? Não é somente aqui dentro. É no momento que você está a caminho, é no momento que você está lá na fila, é o momento que você coloca os pés aqui dentro, enfim. Então nós temos que prestar bastante atenção em tudo isso, tudo aquilo que nós falamos antes, tudo aquilo que nós pensamos, né? Isto vai nos auxiliar, principalmente na hora de receber o tratamento aqui na casa. E continua ainda em casa, né? Então, nós fazemos este passe de harmonização, passe de limpeza. É importante, ao entrar na sala, né, levar pensamento a Jesus, deixar que a espiritualidade possa retirar algumas vibrações, algumas energias que possam estar impregnadas, né, em nós, e depois uma harmonização. Então, vamos entrar na sala bastante assim, confiante, né, que a espiritualidade tudo sabe, tudo vê. Após o passe aqui, nós fazemos a leitura do Evangelho, fazemos uma prece, uma subida vibratória e dando a sequência na palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Após a palestra, continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar, né, seus pensamentos, sentimentos, e em seguida receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é um tratamento para o seu físico, encaminhados para esse tratamento aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. A ficha branca, a cirurgia perispiritual, não tem corte físico, mas o mentor utiliza instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, né, de uma doença que poderá aí aparecer, surgir de uma hora para outra. Então, ao entrar na sala, já fique com a sua ficha na mão, ali quando for chamado, entregue o trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras.
Após o seu atendimento, veja se está bem, será encaminhado até a porta, onde receberá uma água, beba esta água, guarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Chegou em casa, é normal ter um pouco de sonolência, é normal você sentir alguma reação, isso faz parte do tratamento, então procure prestar atenção, né? Se recolher, ficar bem tranquilo e absorver tudo o que foi envolvido. À noite, antes de você deitar, faça a sua prece, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar os seus tratamentos, né? Tudo aquilo que você recebeu aqui poderá dar toda assistência ainda em casa. Todos que passaram por PA, PO e CR serão assistidos em casa. E aqueles que estão também distante aqui da nossa casa, o pessoal tem perguntado muito quanto ao tratamento à distância. Nós vamos fazer aí, vamos gravar um vídeo e colocar no nosso Face tratamento à distância para aqueles que não podem chegar na casa por algum motivo, talvez distância, um motivo de doença, alguma coisa, mas que gostaria de ser assistido pela equipe médica da casa. Então nós vamos colocar em breve, talvez semana que vem, a gente faça isso. Íamos fazer nessa quarta, infelizmente não deu tempo, mas vamos colocar. Então o tratamento à distância nada mais é daquele tratamento que você faz em casa, né, para vocês hoje, sexta-feira. E aqueles outros, quem faz de quarta é quarta, e outros acabam optando ou na quarta ou na sexta. Hoje nós pedimos que é importante você evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual hoje. Atividade física, pelo menos 2 dias, vamos evitar. Nós pedimos também, né, que caso você tenha passado por cirurgia material, no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria. É importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar. E o nosso tratamento espiritual não dispensa tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Quarta-feira que vem, a palestrante é a Rosa Brandieri, representando a USE de Santo André, e o tema culpa. Sexta-feira que vem, a palestrante Sueli Aparecida, representando também a USE de Santo André, e o tema culpa. Sempre a última quarta e sexta do mês, a USE de Santo André, que encaminha um palestrante para a nossa casa, e o tema é sugerido por eles mesmos, né? Nós deixamos a USE, então, encaminhar o palestrante, e o tema é sugerido pela USE mesmo, ok? Então, para vocês, o tema é culpa, e quarta-feira que vem também. A frase: a felicidade é para quem ama e não para aquele que deseja ser amado. Atendimento fraterno lá em cima, aqueles que desejarem falar sobre a doutrina, alguma situação que esteja passando, nós temos trabalhadores lá à disposição de vocês. Então, quem quiser, só no segundo andar, né, e conversar então com os trabalhadores que estão à disposição. Amanhã o programa Semeando a Boa Nova, o programa da rádio, das 8 às 10 da manhã, rádio AM 1570, o tema separações conjugais. Convidada Maria Aparecida Saboleski, trabalhadora nossa aqui da nossa casa. A Maria estava aqui agora mesmo. Desmaterializou. E é trabalhadora também do Raio de Luz. Então, separações conjugais. Você ouve lá, apareceu. Então, você faz a sua pergunta, né, no ar. Pode ser por Face, você coloca também a sua pergunta, se você desejar. Se você quiser ligar e não dar seu nome também, pode não se identificar, né? O pessoal respeita, não tem problema algum. Faça a sua pergunta e eles respondem então no ar, e assim você também concorre a um livro e tira as suas dúvidas, ok? Amanhã eu vou fazer uma pergunta para Maria. Alguém levantando a mão aí ou não? Não, né? Foi só, ok.
Divulgação e orientação ao culto do Evangelho do Lar, do céu. Nós estamos, a casa aqui, iniciando um trabalho sobre Evangelho no Lar. Como fazer, o que é o Evangelho no Lar. Então nós temos um trabalhador, né, responsável por esse trabalho, vai ficar lá em cima, no andar, a partir das 15h30. Se você quiser subir, né, e ouvir, né, como deve fazer esse evangelho, o que é o Evangelho no Lar, enfim, para quem não tem conhecimento ou não sabe ainda fazer, não sabe para que serve também, o trabalhador está à disposição de vocês lá, tá bom? Ele vai explicar direitinho. É rápido, tá? É bem rápido, mas é interessante, ok? 13º Encontro da Juventude, Lei da Justiça, Amor e Caridade, das 9 às 12, no dia 4/8. Aqui na nossa casa é o encontro mensal, né, dos jovens. Bom tratamento a todos, vamos entrar bastante confiantes com fé. Agradecemos de coração toda a colaboração com a casa, a ajuda de vocês. E peço por gentileza, vamos permanecer em silêncio aqui no salão. Os demais, quiser subir, descer, fique à vontade, né? A qualquer momento poderá transitar na casa. Apenas pedimos silêncio aqui no salão. Bom tratamento a todos. Obrigado.